Ô, Jana, olha só, o assunto hoje Hum, é leitura beta. Você vai hum. falar daquele nude que deixaram pra você de comentário? Cara, não sei. Posso falar, não sei se é a melhor É, das dona ideias, Jana. mas Bom, quem viver verá. Vambora, vamos falar de leitura beta. Efigenialidades, criatividade e escrita. o podcast do Fantástico Guia. Leitura beta, dona Jana. Chegou o dia da gente falar Vamos sobre sua atividade lá. favorita, será? Não, tô brincando. Eu gosto. Mas, Ah, é legal, brincadeiras vai, à é parte, legal. eu gosto e é muito útil. Pra quem eu acho que é útil inclusive pra quem escreve e pra quem está fazendo a leitura beta. Vamos falar sobre isso. Calma aí que você Fala tá sobre queimando isso. etapas, porque Não, eu já não, quero não. começar esse papo já com o pé na porta, perguntando para Vamos lá. você o que é leitura beta. Defina para mim, dona Jana Bianchi, o que é leitura beta. Vamos lá. Esse beta, acho que vem de uma nomenclatura aí de programa, que tem a versão beta, que é aquela versão inicial que vai ser testada. Então, o leitor beta é a pessoa que vai fazer uma primeira leitura. Tem gente que fala primeiros leitores também, né? Hum, Então, eu já ouvi pessoas usando esse termo em português, primeiros leitores, que é uma pessoa que vai fazer, que vai ler aquele seu rascunho ali numa versão preliminar. Então, ele vai ler, e aí a ideia não é só que ele leia, e sim também que ele traga primeiras impressões como leitor. Então, o leitor beta não necessariamente precisa ser um escritor ou uma pessoa que manja de narrativa, mas ela precisa estar disposta a compartilhar a experiência dela como leitora daquele texto. Então, é como se fosse um testador ali da sua história, né? Vai fazer aquela primeira leitura, geralmente de uma versão bem preliminar da história, uma versão que ainda não está editada, que você sabe que você vai mexer, e aí você vai aproveitar os feedbacks dessa pessoa, ou pessoas, né? A gente pode falar mais sobre isso. Não, às vezes a gente tem mais de um leitor beta por história, para incrementar o nosso texto. sim, cara. E vamos começar então, né, direcionando esse papo aqui para a galera que tá entrando agora no mundo da escrita. Eu acho que todo mundo se beneficia de ter leitores betas, mas principalmente a galera que está começando, né? Porque a Sim. gente precisa saber como é que o nosso texto está chegando em outras pessoas. E nada melhor do que a gente ter ali uma equipe formada para leitores betas para fazer isso. Só que, dona Jana, não é tão fácil assim você conseguir tanta gente para ler seus Não. textos, e não é tão fácil assim você conseguir pessoas que realmente vão ler aquele texto ali, trazendo pontos de vista diferentes e acrescentando ou complementando onde você precisa que essas pessoas atuem. Então, eu gostaria de perguntar para você quem foi o seu primeiro leitor ou a sua primeira leitora beta. Você lembra? Você faz alguma ideia de quem? Cara, pior que eu lembro, sabe por que eu lembro? Por uma coisa engraçada, porque eu escrevo desde criança. Óbvio que Hum. não como uma profissão, ou como um ofício que eu sabia que eu estava fazendo. Óbvio que não. Mas eu escrevo desde muito pequena, assim, tipo, meu pai tem textos meus de quando eu tinha 6, 7 anos. E aí, quando eu estava na escola, quando eu tinha fim do fundamental, assim, então eu devia ter uns 12, 13, 14 anos, assim, eu tinha mais uma amiga que escrevia também. A gente escrevia umas coisas meio bobas, assim, mas que eu lembro com muito carinho, assim. E a gente fazia muito essa troca de leitura. Então ela lia o que eu escrevia, eu lia o que ela escrevia. Então a gente fazia essa troca de leituras. Claro que não era para criticar no sentido de, ah, muda isso, muda aquilo, aí não entendi. A gente só lia para falar, ai, amiga, maravilhoso, ai, quero o próximo capítulo, tal. Era uma coisa muito mais assim, de ter um leitor mesmo ali, mas que realmente tinha esse posicionamento de beta por ser uma leitura que era exclusiva, que ele não era um texto que era publicado, não era um texto que era compartilhado com pessoas, assim, né? Então é Elaine não, provavelmente não Olha. ouvirá esse podcast, mas ela foi, acho que a primeira pessoa que eu lembro, assim, da gente ler, de eu ler coisas dela, dela ler coisas minhas. E recentemente a gente se falou, a gente não tem um grande contato, mas. E eu Uhum. lembrei dela, falei, nossa, a gente lia. Ela comentou alguma coisa minha descrita no Instagram, assim, nossa, você é uma escritora, não sei o quê. Eu falei, pô, eu lembro da gente trocar as nossas leituras, assim, né? Então, eu lembro. E você lembra? Cara, então, é claro que
ali dentro do meu núcleo familiar, né, eu tive as minhas primeiras experiências, né, com gente consumindo o que eu estava escrevendo. Só que assim, é ótimo porque você vai ter um feedback, né? A não ser que existam questões familiares ali, né, que a gente tem que analisar numa sessão de Na psicanálise. narrativa, é. Geralmente, você vai receber um apoio, né? A pessoa vai falar: "Nossa, que lindo, sua mãe então vai adorar". Então, a gente começa com esse primeiro contato, que é super importante, de ter uma pessoa apoiando, dizendo: "Nossa, tá lindo, o melhor texto que eu li na vida", e tudo mais. Só que quando eu fui amadurecendo isso, eu acredito que tenha sido na época ali com a equipe da revista Taverna, né. Acho É, eu que ia chutar isso. aquele foi o momento no qual eu realmente me vi ali, já tendo um outro olhar, né, sobre a minha escrita, mas também me colocando à disposição para ler e comentar textos de outras pessoas. E foi um período que me enriqueceu muito, assim, porque a gente fazia seleção do material que era enviado por outros escritores, mas a gente tinha essa intimidade de comentar, de ler o texto um do outro, dando um feedback ali muito incisivo quando era preciso, muito cruel, até com requintes de crueldade, dona Jana. Mentira. Acho que se tá com Talvez só requinte de desajeitada, crueldade, né. É, acho que só não, desajeitada, assim, né. mas rola isso, né? Quando você tá ainda aprendendo a dar feedback, aprendendo a ser leitor beta, você passa por um período de adaptação, né? Um período que é Hum, importante, no qual você entende que existem formas e formas de você passar o que você sentiu ali com aquele texto para aquela pessoa que está escrevendo. E é claro, não existe uma regra, né, de qual é a forma certa de você fazer uma leitura beta, mas a gente vai criando uma maneira muito nossa de contribuir para o texto do outro, né? Então, é um sim. exercício e é algo que a gente precisa vivenciar, principalmente quando você está no início ali, quando você está começando a colocar suas primeiras histórias no mundo, é super importante você ter com quem trocar. Sim. Não, com certeza, assim. Eu acho que é uma e a gente, né, você falou para não queimar pauta, mas é uma coisa que a gente aprende como leitor beta e aprende como quem teve o seu texto lido. Então, super recomendado para quem está iniciando. Acho que é um dos primeiros caminhos, fora que isso interfere não, né, mas ele contribui muito para a criação de comunidade, né. Você estava falando Sim. que a primeira vez que seus primeiros betas que você sabia o que você estava fazendo foi da equipe da taverna. Eu posso dizer que os meus primeiros betas foram do Clube de Autores de Fantasia lá no Facebook, o CAF. Eu lembro, inclusive, da Paola Siviero, né, que hoje é uma amigona minha, que ela foi uma das primeiras pessoas que leu o Lobo de Rua na época, a primeiríssima versão de Lobo de Rua, e comentou e tudo mais. E depois, né, a gente foi se aproximando por conta disso. Foi meio que o gatilho pra. Eu lembro até hoje, eu tava trabalhando na Unilever e eu lembro dela mandar uma mensagem: Oi, eu não te conheço, mas eu li, porque a gente trocava uns textos lá no CAF. Eu li a sua história, não sei o quê, e eu gostei disso, eu acho isso. E ela me deu, assim, a visão dela, então foi muito legal. Algo que eu acho imprescindível, uma vez que você começou a se dedicar ali à escrita, é que você, com o tempo, saiba escolher quem são esses seus leitores, né? E, cara, como é que a gente vai escolher quem são os nossos leitores betas? Porque você não tem tanta gente assim à disposição. Geralmente, né, quando você está começando ali, você não tem contato com tantos escritores e tudo mais. Então, escolher para quem você vai mandar esse texto no primeiro momento já é um desafio, né? Então, o que Sim. que você pode me dizer em relação a saber escolher quem serão essas pessoas ali que vão formar essa equipe de leitores betas para você? O que que você pode contribuir, dona Joana? Eu Aliás, acho que a tô primeira ouvindo uma coisa cachorrada aí atrás de você, hein? eu acho que é porque tá passando lixeiro. Aí é o momento Você vida real no é o Fantástico Guia aqui, está momento passando fantástico lixeiro. guia real. Mas Fantástico vai Guia lá, real, eu prossiga. estou aqui do lado da porta, então se vocês escutarem o barulho do caminhão do lixo, obrigada Conlurb pelo Participação serviço prestado. especial. Participação especial da Colômbia. Eles participam lá na Sapucaí, estão participando do nosso podcast. Exatamente. E aqui É isso aí. também. Mas vamos lá. Primeira coisa, é ter leitores beta que eles não tenham medo de falar coisas que realmente os incomodaram ou que eles acham que podem ser modificadas. Então, nessa categoria, entra pessoas que não sejam a sua mãe, que não sejam o seu melhor amigo que, sei lá, Uhum. tipo, vai ter uma. Acha que você vai se chatear se ele comentar alguma coisa, né? Tá fazendo muito barulho do lixeiro? Não, tá tranquilo, vai lá. Tá. Tá tranquilo, de boas.
Então, beleza. Então, a primeira coisa é isso, ter pessoas que não são necessariamente que elas não vão ter medo realmente de falar, para você, claro que de uma forma, esperamos que gentil, mas, se você, evitar por exemplo, talvez se você estiver namorando uma pessoa há pouco tempo e quiser pedir para essa pessoa comentar, talvez ela tenha Não vai é uma ficar boa. toda Não é cheia uma de boa. dedos ali e tal, não vou chatear meu amorzinho e tal, né? Então pode ser que não seja uma boa indicação. Outra coisa é que eu gosto também de ter um balanço, e aí eu digo um balanço porque geralmente eu gosto de ter mais de um leitor beta, uma equipe de leitores beta, né? Eu gosto de ter um balanço entre pessoas que escrevem e pessoas que são apenas leitores. E isso é muito Uhum. importante, porque pessoas que escrevem, elas provavelmente vão ter um viés já mais de querer dar sugestões do que fazer. Então, em vez de diagnosticarem o que tem de ruim ou de incômodo no seu texto, talvez essas pessoas tenham, por impulso mesmo, uma vontade de já te falar o prognóstico, ou então já te falar como corrigir aquilo. E às vezes você precisa encontrar isso do seu próprio, na sua própria cabeça, você precisa ter isso. E para isso você precisa saber o diagnóstico não, os sintomas, né? Então, assim, por exemplo, em vez da pessoa falar, eu acho que você precisa começar o seu texto em outra cena, eu gosto mais que a pessoa me fale, nossa, eu demorei para engatar, não sei se o começo não me pegou, eu demorei para engatar. Aí eu vou falar, ah, tá, demorou para engatar, talvez o ritmo não esteja bom, talvez eu possa começar em outra cena, mas não isso, eu não quero que a pessoa vá e me aponte isso, e o escritor geralmente tende a fazer isso. Então, ter leitores beta que são leitores, simplesmente, a ferramenta deles vai ser dizer isso, ó, essa parte eu gostei, essa parte me divertiu, essa parte me entediou, essa parte me deixou com raiva, essa parte eu achei ridícula e não deveria ser ridícula. Isso vai ser Uhum. muito útil. Acho que essas são minhas principais dicas, assim. Ter esse balanço e também ter pessoas que são isentas o bastante, e não significa que não podem ser suas amigas ou seus familiares, mas que estejam comprometidas com a ideia de realmente sugerir coisas, mesmo que isso seja, a princípio, incômodo para você. Exato. Cara, eu acho que é de suma importância também a gente mencionar que nem sempre você vai ter as mesmas pessoas ali com tempo e disposição para ler o material que você está colocando no mundo, né? Então, a vida acontece, pessoas, né, têm que lidar com a vida dela, com as vidas delas, né? Então a gente acaba entrando no momento no qual se você acha que você vai ter uma equipe formada, eu vou mandar sempre para essas pessoas, Sim, não. isso não vai Cada funcionar caso é um muito bem assim, caso. né. Sim. E o mais legal é, se você quer ter ali opiniões variadas, é interessante você mandar o seu texto para pessoas que estejam aí também no meio da escrita, é importante você mandar seu texto para pessoas que não têm conexão nenhuma com o meio da escrita, são simplesmente leitores, então trazer Pessoas que leem o gênero que você escreve, pessoas que não leem o gênero que você escreve, isso exato, pode ser legal também. Uma pessoa que tá exato. pela. Ah, não costumo ler romance, mas vai ler e ela vai te trazer coisas diferentes, assim. Exatamente. Eu acho que é aí que mora o grande segredo quando você quer ter mais opiniões. Você entender que cada opinião vai vir carregada ali de uma vivência, né? Do que aquela pessoa costuma ler, do que aquela pessoa costuma consumir, do que aquela pessoa já viveu. Então, cada pessoa vai acabar trazendo para você ali um ponto de vista diferente. E o mais importante é, se você está começando, é importante que você tenha opiniões variadas sobre seu texto. Agora, é mais importante ainda que você entenda a necessidade de estar conectado a outros escritores. Por quê? É com eles que você vai começar a criar uma relação na qual existe uma contribuição mútua ali, Luta. porque vocês começam a trocar leituras. Então, eu leio o texto da Jana, a Jana lê o meu texto, a gente começa a entender quais são os vícios que cada um de nós tem, quais são os nossos pontos fortes, o que que a gente precisa melhorar. Então, a gente começa a ter esse olhar mais crítico e, para além do olhar, a gente tem essa conexão sendo criada e aprofundada. Então, a partir desse relacionamento que vai se formando, você começa a ter ali uma pessoa com a qual você pode trocar algo que é muito íntimo, né? A escrita, ela é muito íntima, ela parte de um local de muita intimidade. E você ter alguém ali que tem acesso aos seus processos, que entende como você funciona,
é muito precioso. Então, é interessante que você também tenha em mente que essas conexões com outros autores pode fazer uma grande diferença. Sim, e uma coisa legal também é que quando você tem leitores beta habituais, você começa a saber também quais são os leitores beta cujas opiniões batem mais com a sua. Porque é legal Perfeito. você ter leitores beta que eles vão te trazer opiniões que você vai discordar. Isso tá sempre super dentro do jogo, é importante, inclusive. Então você tem que ter também você tem que fazer uma análise do que você vai incorporar ou não ao seu manuscrito, porque às vezes é uma sugestão que a válida, a pessoa, né, fez uma sugestão, você falou, legal, validei essa sugestão, mas não é isso que eu quero fazer, não era isso que eu estava pensando. Eu posso chegar numa terceira, que opção, sei lá. Mas quando você começa a ter leitores beta habituais, às vezes você consegue já saber, não, 90% do que o Diogo fala, eu concordo. Então, eu quero sempre ter o Diogo, porque eu acho que ele vai trazer coisas ali que na maioria das vezes eu vou concordar. Ah, pessoa X, que ela não costuma ler tanto esse gênero, muitas coisas que ela fala ali, 50% eu costumo aproveitar. Legal, você tem um leitor beta, às vezes, para coisas mais específicas, não para ler todos os seus textos, já que, tipo, boa parte do que a pessoa vai opinar, embora seja válida, você não vai acatar, né? Então você tem que ter esse balanço, assim, também, esse conhecimento, autoconhecimento, conhecimento dos seus leitores beta. Então, eu vou aproveitar isso que você acabou de trazer, mas antes eu queria deixar uma perguntinha ali, que foi trazida pelos nossos morenos misteriosos da técnica, Meninos da tá? técnica que estão aqui nos Os ouvindo. nossos meninos soltaram aqui uma pergunta, só que eu vou talvez Hum, transformar essa pergunta em duas. E aí, hum, quem estiver nos ouvindo, por favor, deixe um comentário aí, porque a gente quer saber qual foi o pior, melhor feedback que boa. você já recebeu numa leitura beta. Melhor, pior feedback. E Boa. aí é que eu quero dar uma subvertida aqui, dona Jana. Hum. Além de querer saber qual foi o pior, melhor feedback, eu quero saber qual foi o melhor, pior feedback. Será que eu compliquei? Não, foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Será que eu compliquei ou Talvez. faz sentido? Não, faz sentido. Porra, faz muito sentido. Esse é um Porque caso em é que. importante, é importante a gente Ó, entender que, assim, eu acho que o pior, melhor feedback que você pode receber é aquele no qual a pessoa diz: Nossa, que incrível, sim. amei, Amei cadê? tudo. Traz o jabuti e tal. E você tem certeza que aquele texto não está bom, que aquele texto Sim, precisa ser trabalhado. Para mim, esse é o pior, melhor feedback possível. sim. Total, total, eu concordo. Agora, o Mas melhor, pior. deixa o seu Fala. específico aí. Eu vou pedir pra galera deixar comentários de melhores, piores feedbacks específicos. Piores, melhores. Sim, sim. Porque dá pra ter. Eu posso pensar em alguns aqui. Mas o melhor pior, eu acho que é aquele que pega no nervo, assim, sabe? Hum, Aquele feedback que vem e aponta algo que você sabe que é algo que você precisa sim. melhorar, sabe? Você quer, É aquele sabe o feedback que é que o melhor e pior? Resumido? Você pode fazer melhor hã. que isso. Esse é o melhor e pior feedback. Pô, mas aí é foda, né, aí Não, não, não tô dizendo que a pessoa vai falar só isso, mas que a Tá, mensagem, o teor geral da mensagem é isso. Tipo, pô, sei lá, eu acho que achei você tá mandando uma indireta pra preguiçoso. mim. Você tá me mandando uma Não, claro que indireta, não. porque eu Óbvio que não. sou desses que dá esse tipo de feedback aí. Mas eu tô Você falando que é o tá melhor pior. então, mas é aí que tá vendo? Porra, Não foi tô uma indireta aí, enaltecendo. Tô mas enaltecendo sim, essa eu sou forma de realmente essa feedback. pessoa. Não, Realmente, mas eu eu gosto sou essa real, eu pessoa gosto real. eu sou essa pessoa porque eu faço isso o tempo todo comigo. Exato, exatamente. Tempo todo eu tô lá: Exatamente. "Não, não, você consegue mais, não faz isso Não, não, e não faz isso não". para mim é o Não, mas é que importante. engrandece mais a história, para mim, pelo menos é o que você consegue realmente levar a história para um próximo nível, assim, porque é isso, às vezes a gente escreveu um negócio que não é lá grandes coisas, mas ele pode virar uma coisa melhor. Às vezes não, mas às vezes sim. E aí, nesse caso, eu gosto de saber que existe esse caminho, sabe? Mas eu acho bom a gente só deixar registrado aqui que esse tipo de feedback, ele só pode partir de alguém que conhece a sua escrita. É, Ele com só certeza. pode partir de alguém que já consumiu muito do que você produziu. Porque aí essa pessoa tem autoridade para dizer: "Não, eu já vi você fazer Você faz melhor que melhor. isso aqui. Eu já É vi, eu verdade. sei que você consegue me entregar melhor que isso aqui". Então, esse é o feedback que se ele vem de alguém que não conhece você, que não tem costume de ler você e tal, ele é puramente cruel. Ele é só jogado ali para poder te dar uma criticada, sabe. E aí ele Sim. não tem valor algum. Agora, se ele está partindo de alguém que já leu,
o que você produz, né, já conhece bastante de como o seu processo funciona, já trouxe outros feedbacks aí que realmente acrescentaram, né, aí você consegue entender que tá, essa pessoa aqui me conhece, essa pessoa sabe que realmente eu estava preguiçoso nessa parte, realmente nessa parte aqui eu dei uma vacilada. Então, é muito importante ficar atento a quem é que está dando esse feedback aí. Sim, não, sem dúvida. Aliás, isso serve para tudo, né? A pessoa, o feedback, além do feedback ser uma coisa subjetiva, a avaliação que você vai ter desse feedback deve, pelo menos deveria ser subjetiva também. De você ler e falar assim: "Ah, o Diogo é assim mesmo, ele não tá sendo, tipo, ele não gostou do meu texto, ele realmente me conhece, então eu sei que ele tá falando isso porque é a forma como ele fala". E também isso ajuda você não levar para o pessoal, sabe? É você Exato. não falar: "Pô, essa pessoa me odeia. Ah, essa pessoa minha escrita é uma grande bosta". E não, e assim, eu, quando eu sou leitora beta de alguém, principalmente de pessoas que eu admiro, que eu sou próxima, eu não quero que. Se eu quero poder dar um feedback que seja do tipo: olha, você pode fazer melhor, tem muita coisa para mexer aqui, nananã, mas não a ponto de desmotivar a pessoa. Porque senão eu posso mentir, sabe? Eu posso falar, ai, tá ótimo. Mas não é isso que eu quero. Eu quero poder dar o meu feedback sabendo que a Sim, pessoa vai interpretar aquilo, não significa que ela precisa ficar feliz com o feedback tipo, sim, mais assertivo, mas eu quero que ela que eu tenha essa liberdade de saber que a pessoa não vai levar pro pessoal. sim. E aí a gente tem aqui o relato de um dos nossos meninos da técnica, dona Jana, dizendo que semana Verdade. passada mostrou o texto para a esposa e ela falou: "Nossa, ficou meio sem graça, né? Acho que você consegue fazer melhor". E é isso, Com gente. Esse é o certeza, casamento melhor pior saudável, dona feedback. Jana. É, totalmente, Esse é o sabemos bem. casamento saudável. Mas aí, já retornando para algo que eu queria ter puxado alguns minutinhos atrás, eu queria que você me ajudasse aqui a pensar em como a gente pode direcionar a leitura para ter feedbacks mais assertivos, né, vindo dos nossos leitores. Eu acho Tá. importante, né, que a gente fale sobre isso, porque direcionar a leitura é algo que você pode fazer, mas nem sempre você deve. Ah, sim, pode ou não fazer. É, eu acho que direcionar a leitura serve para quando você já sabe de algum problema do seu texto, mas você ainda não sabe exatamente quanto ou como ele está prejudicando aquele seu texto, sabe. Então, às vezes, eu, pelo menos, depois de muito tempo escrevendo, e já, né, sendo mais consciente da minha própria escrita e das minhas próprias fraquezas e fortalezas e tudo, eu hoje, quando eu termino uma história, eu consigo saber, assim, eu tenho uma sensação de, tipo: "Tá bom, só que eu não gosto muito do final. Tá bom, mas do começo não é exatamente isso. Tá bom, mas esse personagem aqui, será que ele é mesmo necessário? Ou será que eu tô, por exemplo, eu me apeguei muito a esse personagem, eu tô querendo manter esse personagem, mas na verdade ele não vai ser tão útil". E aí, nesse caso, quando você já tem uma leve desconfiança de algo, e aí você quer que isso seja confirmado ou não, você tem duas opções, que ambas são bem válidas, mas eu acho que você tem que saber dosar uma ou outra. Uma delas é não falar nada, e aí deixar saber, ver se os seus leitores beta vão apontar aquele mesmo problema que você já trouxe. Só que aí pode acontecer que seja um problema liminar que o próprio leitor beta não saiba direito interpretar. Ele sabe que tem alguma coisa esquisita, mas ele não identificou o quê. Então, se você já tiver essa noção, você pode orientar para que ele preste atenção naquilo e fale: nossa, realmente, o começo tá estranho, o fim não é exatamente isso. Esse personagem Uhum. aqui, realmente, você falou, ele não tá tão útil mesmo. Eu por mim, poderia cortar esse personagem. Então, eu acho que você só consegue direcionar direito os seus leitores beta quando você conhece muito bem sua escrita e você já sabe naquela obra em específico ali que você tem alguma fraqueza, né? Às vezes você escreve um primeiro rascunho muito rápido porque você tem um prazo, e aí você pode trazer isso, ó, tá muito corrido, teve alguma bola que eu comi e tal, porque eu escrevi muito rápido. Então, eu acho que pode ser útil, assim, em algumas ocasiões. É, eu gostei que você trouxe todas essas questões relacionadas a, eh, já saber ali de alguma questão narrativa, né, que existe, mas eu acho importante a gente mencionar que é o tipo de coisa que a gente também precisa fazer com muita atenção, sabendo quem são os nossos leitores. Então, não adianta Sem dúvida. você pedir mais do que uma pessoa pode dar. Então, Sim, para você poder direcionar a leitura, né, dessa pessoa, você precisa primeiro saber se essa pessoa é capaz
de trazer o feedback que você quer que ela traga. Se ela tem, por exemplo, se você quer uma opinião relacionada a ponto de vista, alguma questão narrativa muito técnica, é importante que você esteja direcionando um leitor que entenda dessas questões para que ele possa contribuir com isso. Então, o direcionamento, ele é sempre pautado nesses 3 pilares: na narrativa em si, no leitor Uhum. e em você, como escritor. Então, você precisa saber como essas 3 coisas funcionam para que você possa direcionar e pedir o que aquele leitor pode trazer ali para agregar para esse feedback, né. E Boa. aí, obviamente, a gente precisa também deixar claro que nem sempre você precisa direcionar. Tem vezes que você a última coisa que você quer é direcionar aquilo. Você não quer saber se fulano prestou atenção naquele trecho. Não, deixa o fulano ler. Deixa ele Sim. ler e ver se ele vai apontar alguma coisa. É, porque na Porque leitura final, não tem direcionamento. O seu leitor final, ele vai ler o que você botou no papel. Então, né? Pode ser útil exato, para um então primeiro draft, assim, mas às vezes se você já está num draft mais avançado e tal, é bom você justamente não direcionar. uhum. Se você quer saber, por exemplo, se uma cena específica ali funcionou, se ela teve o apelo que você queria que ela tivesse, às vezes vale muito a pena você nem chamar atenção para essa cena. Você fala: "Ah, não, Sim. lê aí, o que que você achou?". E aí, uma outra coisa que, cabe a você é saber puxar de alguns leitores um feedback, porque tem muita gente que vai ler e vai falar: "Ah, legal, gostei. Ah, Uhum. o que que você achou? Legal". Essas pessoas que não estão sendo capazes ali de esmiuçar o feedback, elas às vezes só precisam de um empurrãozinho. Se você faz uma pergunta bem específica ali sobre um trecho e tal, aquela pessoa vai e começa a falar, sabe, começa a engajar no feedback. Então, dependendo do leitor, tudo que basta é você dar o cutucão necessário para aquela pessoa começar a falar justamente da parte que você precisa que ela fale. Então, Sim, perfeito. conhecer o seu leitor, se conhecer, conhecer a narrativa. Pense nisso. É, conhecimento é chave, é isso aí. Eu ia resumir desse jeito que você resumiu mesmo. E aí eu queria começar com as polêmicas. Posso começar com as polêmicas agora? Pode, sempre, sempre. A minha primeira polêmica, que nem é polêmica, tá? Mas assim, vamos aqui ir por um viés sensacionalista, é: leitura beta não substitui edição. Não, não, são coisas bem Leitura diferentes beta e não substitui edição. Fala um pouco pra gente até sobre porque isso. a leitura beta, ela é uma prática, a edição é um serviço. Eu não tô falando só que a edição é paga, a leitura beta não tô falando disso. Eu tô falando mais do profissionalismo daquela ação, entendeu? Então a Uhum, leitura beta é uma prática entre pessoas que estão ali fazendo leituras mútuas, que estão aprendendo geralmente em diversos níveis, não significa que a pessoa precisa ser iniciante, mas às vezes ela está ainda aprendendo sobre um gênero novo, sobre uma coisa nova, ela está tendo uma vivência ali. A edição geralmente é algo feito por uma pessoa que obrigatoriamente tem que ter um conhecimento de estrutura narrativa, qualquer que seja ela e tal. E essa pessoa está fazendo isso de uma forma, a edição é feita de uma forma profissional. Não significa que a pessoa tem que manjar tudo do planeta Terra. Não, mas ela vai fazer uma coisa muito mais direcionada, muito mais, que já tem um objetivo em mente, tá? E aí isso é muito legal falar, porque assim, a edição, ela é subjetiva. Se você pegar 10 editores diferentes para editar uma mesma história, a história uhum, final, ela pode ser brutalmente diferente e serem 10 histórias ótimas. Isso vai uhum, depender da vivência pessoal do editor, isso vai depender da linha editorial que o editor edita. Se ele está numa editora que é de horror, e você der uma história de fantasia sombria, ele vai pesar no sombrio da fantasia. Se você der isso para um editor que edita fantasia fabular, ele vai pesar para o outro lado, ele vai tirar o que é sombrio. Então, assim, a edição ela é uma outra coisa que não é isso tá bom, isso tá ruim. Isso eu estou direcionando, eu estou moldando essa história para que ela seja a melhor história possível dentro de um contexto. O leitor beta ele faz isso para que a história seja a melhor história possível numa experiência geral, de experiência de leitura. O editor ele vai editar uma história dentro de um contexto, dentro de uma linha lógica de edição ali, entendeu? uhum. E aí falando de você,
autor editando o seu texto, é claro que se você tiver ali vários leitores contribuindo para aquela narrativa com a experiência deles, você tem muito mais material para poder Sim, editar o seu próprio texto. sim. Aí é muito legal. Aí é muito legal você saber que, pô, eu tenho várias opiniões sobre esse parágrafo aqui, eu tenho várias opiniões sobre essa personagem, então eu posso me beneficiar aí de todos esses feedbacks para eu mesmo, autor, pegar aquele texto ali e trabalhar em cima dele. Então, a leitura beta, ela acaba sendo ali uma forma de complementar o seu próprio processo de edição. E o seu próprio processo de edição não substitui uma edição profissional. Então, Profissional, se sim. você está trabalhando, Mas que ela é opcional, tá? Vou deixar isso aqui claro. ela é opcional, super, Você pode publicar coisas não editadas por um super. editor profissional, mas editado por você mesmo. Gosto desse direcionamento que o Diogo tá tendo. Eu acho que a edição talvez seja nessa linguagem, a gente poderia falar que a edição Uhum, é uma consolidação de tudo que foi trazido na leitura beta. Você tem que deixar aquilo coerente, você tem que juntar sim. tudo que foi dito e só você vai poder editar. Se você não for passar para um editor profissional, só você vai poder editar o seu próprio texto de acordo com as Uhum. leituras beta. Assim. E existe, Jana, um momento no qual a gente também chega num estágio da escrita que a gente pode se permitir colocar um texto no mundo sem contar com leitura beta. Isso é Uhum, possível. Eu só diria que isso não é recomendável. Eu acho que você precisa ter pelo menos uma pessoa de muita confiança para a qual você vá passar aquele texto antes de você colocar esse texto no mundo. E aí, concordo. o que a gente faz muito, a gente que fica mandando conto para as revistas lá de fora e tal, sempre que eu vou mandar alguma coisa, eu tento passar pela Jana pelo menos, e vice-versa. Só que nem sempre dá. Nem sempre dá tempo de fazer isso. E se a gente tiver ali que, de alguma forma, né, mandar o texto logo e não vai dar tempo de outra pessoa ler, que isso seja feito no momento no qual você já tenha uma bagagem como escritor, que você já tenha passado por várias e várias experiências de ter os seus textos submetidos a leituras beta. Então, você pode chegar nesse momento, ele é possível. Só que se você está bem no comecinho da sua jornada, isso não é nada recomendável. Você Sim. precisa ter outros olhares sobre as suas narrativas. Exatamente, porque é aquela coisa, sempre que você faz alguma coisa, você faz sem ter uma visão completa daquilo. É natural, a gente tem esses pontos cegos, assim, em tudo Uhum, que a gente faz, tá? Não é só a escrita, em tudo que a gente faz, a gente tem esse ponto cego. É por isso que às vezes você escreve alguma coisa e você tá lá batendo cabeça porque você não tá conseguindo resolver uma coisa. Às vezes o seu leitor beta vai falar assim: ué, faz uhum, isso. Aí você, nossa, sim, verdade, não passou pela minha cabeça. Ou quando você tá tendo uma ideia, às vezes no trabalho e tal, né? Você vai fazer um brainstorm, aí você fala uma coisa, você não tá conseguindo sair do lugar, aí outra pessoa fala, ué, vamos fazer tal coisa. Então é muito importante ter o leitor beta justamente pra gente ter uma visão um pouco mais geral, um pouco mais ampla daquela história, assim, sabe? Às vezes, por exemplo, às vezes você escreve uma história que pra você ela parece ok. Quando você passa pra uma outra pessoa ler, a pessoa fala, nossa, essa história é de mau gosto por causa disso, disso, disso. E às vezes uhum. você não percebeu que você tá realmente passando uma mensagem que não é a mensagem que você queria passar, entendeu? Exato. E eu não tô falando que é uma questão de, ai, ofende X, ofende Y, não tô falando disso, eu tô falando de uma mensagem que você acha que é esperançosa e ela bate como Uhum. desesperançosa. E aí, pô, é muito legal ter a visão de uma outra pessoa pra você não, de repente, soltar um negócio que você tá achando que tá arrasando, e aí aquela história passa uma sensação completamente diferente do que você queria passar, assim, sabe? Perfeito. E é por isso que você, já tendo mais bagagem, tende a pegar essas coisas antes que elas passem, mas isso não é 100%. Então, Exato. pode ser que mesmo você, já tendo muita bagagem, já tendo, né, trocado leituras aí, já tendo recebido muitas leituras, beta, você ainda, né, tem um texto ali que poderia se beneficiar muito de outras leituras. E eu queria jogar mais. Recentemente, antes Fala, de meu jogar amor. a próxima polêmica, eu lembrei que recentemente isso aconteceu com um texto meu. Eu tinha colocado um negócio no texto que era uma coisa pequena, mas que eu lembro que eu pensei, a hora que eu coloquei assim,
talvez eu esteja indo um pouco longe demais, mas acho que não. E aí você e mais uma Eu pessoa lembro. que leu falaram ambos: "Nossa, Jana, você foi um pouco Sim. longe demais". E aí eu Sim. corrigi, porque era uma coisa que era muito fácil de mexer no texto, assim. E aí eu lembro que eu corrigi, e aí depois eu falei: "Pô, eu tive essa faísca de será que fui longe demais ou não?". Achei que Uhum. não, mas 2 pessoas falaram independente, elas não tinham se conversado, daí eu falei: "É, talvez acho que realmente seja melhor mudar", entendeu? É por isso que é bom, né, ter realmente É, pessoas diferentes ali, porque se 2 pessoas apontaram alguma coisa, elas não estão vendo coisas, né, exato. elas têm um ponto ali, tem um ponto que merece atenção, né, e aí você vai ter que julgar qual foi a sua intencionalidade, se você queria realmente passar aquilo ou não. Mas, a outra polêmica que eu queria trazer é, dona Jana, Hum. leitura beta pode ser mais eficaz do que leitura crítica. É uma polêmica ou a gente está afirmando? Porque eu afirmaria isso. Olha, assim, a Eu gente acho que colocou um pode ser pode, mais eficaz. a gente Isso, colocou um exato, pode. Eu acho que essa que é a exato, grande questão. Sim, exato. muitas vezes leitura beta pode ser mais eficaz do que leitura crítica. Então, eu tenho certeza que, eh, tendo à disposição, né, as pessoas que eu tenho hoje em dia para fazer leitura beta dos meus textos, eu tenho certeza que eu me beneficio muito mais mandando para elas do que se eu contratasse uma leitura crítica. Eu Sim. tenho certeza disso. E aí, é claro que a leitura crítica, ela vai depender de quem é esse leitor crítico que você contratou. Então aí É, são outros perfeito. 500, é uma outra discussão. Agora, a leitura beta, ela vem de um local no qual a gente está partindo de alguém que conhece você, de alguém que você já sabe, quais são as nuances daquele texto que aquela pessoa costuma explorar e tal. Então, o fato de você conhecer muito bem o seu leitor beta faz com que, se eu tiver que parar para pensar, pô, eu vou mandar isso daqui para uma leitura beta ou para uma leitura crítica, eu tendo a mandar para os meus leitores beta, sabendo da qualidade deles. Perfeito. E aí eu vou colocar uma outra coisa mais polêmica ou não, talvez seja menos polêmica, que E é: vai. se você está começando, não gaste dinheiro com leitura crítica. Não gaste Sim. dinheiro. Pega esse dinheiro, a gente já falou isso Aliás, inclusive desculpa, mas é o no mantra do no Fantástico Guia. O mantra do Fantástico isso, Guia. Se exato. você está começando no mundo da escrita, não gaste dinheiro. Não gasta Vamos dinheiro. definir isso. A gente tá dizendo que uma leitura crítica não vale o dinheiro que ela custa? Não, a gente não tá falando isso. A gente só tá Não, não é dizendo o que se ponto. você tá começando, o benefício que uma leitura crítica vai te trazer paga, e às vezes muito bem paga, um valor que. Porque realmente é um serviço É, que é muito detalhado, é um serviço que é trabalhoso, é um serviço que ele vale um valor alto que ele geralmente tem no mercado, né? se bem prestado. Sim, claro, se bem prestado, mas assim, independente disso, né, tipo, o valor vamos supor aqui do mundo ideal, uma pessoa que um leitor crítico muito bom, Uhum, muito gabaritado, que realmente vai te dar um serviço, vai te dar um relatório muito útil que você vai usar. Tudo isso, no começo, é matar uma formiga com canhão, entendeu? É você usar um recurso muito valioso em vários sentidos para uhum. você tá ali burilando ali os seus primeiros textos que fazem parte do aprendizado. Não espere que o seu primeiro texto seja um texto mais maravilhoso do mundo, não vai ser uma leitura crítica que vai fazer isso com ele. A leitura beta, ela vai te ajudar a dar um passinho a mais na sua carreira, para que dali 30 textos que foram lidos, você esteja num patamar muito melhor de qualidade de escrita. A leitura crítica, talvez ela te jogue o seu primeiro texto para um patamar mais alto ali de coisa, mas você não aprende da forma que você aprenderia nesse processo mais longo, entendeu? Então é isso. Acho que é meio passar a carroça na frente dos bois. Assim. Exato. A gente não pode queimar etapas, a gente tem que ter a consciência de que a leitura crítica ela pode sim ser importante, mas principalmente para você que está começando, leitura beta é o caminho a se seguir. E Sim, aí a gente fala disso de um lugar no qual nós já passamos por esse processo, né, de leitura beta, de trocar leitura beta, de ser leitor beta, de ter leitores betas, e a gente tem a comunidade do Fantástico Guia que se beneficia muito dos comentários que cada um dos outros membros lá do grupo de escrita
deixa no texto de cada um, né? Então, essa troca tem sido uma troca muito proveitosa. A galera realmente entende o propósito, né, e a importância disso acontecer. E a gente falou já, né, dessa diferença entre leitura beta e edição. E o mais legal da leitura beta é que, ainda mais hoje em dia, né, que a gente tem o recurso ali de compartilhar o documento com a galera, o pessoal deixa comentário, o pessoal deixa um sorrisinho numa parte, sabe? A galera Sim. vai lá e deixa, pô, amei isso aqui. Cara, esse tipo de feedback é incrível. Alguém chegar, destacar uma frase sua e falar, nossa, você brilhou. Nossa, isso daqui me fez chorar. Nossa, essa parte tá sensacional. Esse tipo de feedback muito específico, linha a linha, que a galera que tá fazendo essa leitura beta gosta de fazer, é um tipo de feedback riquíssimo e que faz você ter ali, quase em tempo real, um react dos leitores, assim, é a galera Sim. reagindo ao seu texto. E eu acho que não tem coisa melhor para um autor do que abrir um documento lá, se deparar com alguns apontamentos que são apontamentos ali que você vai precisar parar para pensar e tal, ver se eles fazem sentido ou não, mas ter esse momento, esse respiro de ver que alguém sorriu quando leu aquela frase, ver que alguém ficou feliz, que Sim. alguém chorou, que você... Qual foi o sentimento que você despertou na pessoa que leu aquele trecho? Então, Sim. é importantíssimo que você tenha uma comunidade de leitores, que você contribua para essa comunidade também. A gente sempre bate nessa tecla, porque a gente tem na comunidade do Fantástico Guia uma força muito forte que mantém a gente caminhando, né? Sim, e é muito legal porque depois aquele texto ele acaba virando uma obra coletiva, entre muitas aspas, né? A autoria ali é de uma pessoa específica, mas se esse texto é aprovado no edital, todo mundo fica feliz. Você fala, pô, eu Sim. li, eu participei, eu dei uma opinião, às vezes a sua opinião pode até nem ter sido incorporada no texto, mas você deu uma opinião, a pessoa pensou sobre aquilo, resolveu manter daquele jeito. Há conversas que podem já ter acontecido naquela comunidade sobre aquele texto. Quando esse texto passa no edital, as pessoas falam, é aquele texto lá, é aquele, nossa, é muito bom, não sei o quê. Então você gera também uma coletividade legal, assim, que é uma sensação muito boa, sabe? De você ter, de novo, não é que a autoria, todas aquelas pessoas, não. A autoria ela é individual, mas é aquele texto, ele acaba passando uma sensação de coletivo muito boa, assim, que a gente Sim. no Fantástico Guia, pô, incentiva mais sempre que possível, assim, porque é muito, muito bom. Sem dúvidas, meu amor. Então, se você quer trocar leitura beta, a gente tem os links do Fantástico Guia aqui embaixo. Vocês podem acessar, fazer parte da comunidade, dá para fazer parte com o clube, dá para fazer parte com o passaporte. Vocês vão entender que tem um monte de possibilidades aí que vocês Opa! podem. Oi, desculpa, o que você falou? Não, eu falei, opa! Falou, opa, opa, Opa! opa! Então é isso. Então, tem um monte de oportunidade listada aí embaixo. Segue a gente lá na rede social também. E, dona Jana, o episódio fica por aqui, tá? Fechamos. Você quer mandar beijo já Acho que pra até todo você mundo? ficou congelado no final. Ah, descongelou agora. Não sei se foi para Descongelei. todo Então tá mundo, bom. mas você estava Não, maravilha. Ficou congelado numa posição descongelado. ali. Fiquei Isso. congelado. Não descongelou muito, não. Ainda segue meio congeladinho, mas Ah, tá tá bom, tudo tá bom. bem. Tá tudo bem. Tudo bem. Diogo Sub-Zero aqui com vocês. Isso. Dona Jana, vou deixar um beijo pra todo mundo. Mas olha Beijo, só, vou pessoal. aproveitar que a gente está desligando já. Deixa eu te contar do dia que começaram a É. flertar comigo na leitura aberta.